galera do nono ano. Estamos longe, mas estamos juntos, estudando. A quarentena nos deixou em casa, né? Mas fazer o quê? Vamos lá, dar continuidade àquele nosso estudo que nós começamos lá pelas nossas videoconferências. Assunto sobre máquinas simples, aqui no nosso conteúdo de física, conteúdo de ciência do nono ano. Máquinas simples vocês devem ter em casa bastante, algo tão comum, né, que às vezes passa por despercebido, a gente nem sabe se tem ou se já usou. Então, máquinas simples são aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força. Vocês têm muitos exemplos de máquinas simples que vocês conhecem. Veja a lista aqui, veja se você conhece algum. Vocês devem ter muito desses aqui em casa. Você deve ter bastante dessas máquinas simples em casa. Bom, então voltando para cá. Dentro do conteúdo de máquinas simples, nós vamos destacar dois. Porque o livro didático que vocês trazem, e para a gente também não estender muito o conteúdo desnecessariamente. Então os dois conteúdos que nós vamos falar é sobre alavancas e também sobre polias, também chamado de roldanas. Mas voltando para o conteúdo de alavancas, o que são alavancas? São objetos rígidos que permitem a movimentação de um objeto pesado. Toda alavanca, ela tem três elementos. Veja só, olha aí o exemplozinho que eu deixo para vocês, olha o desenho. Três elementos básicos existem nas alavancas. Uma força de potência, uma força potente, ela é que é exercida para mover o objeto, a força de resistência, que é o objeto a ser erguido, e o ponto de apoio, onde a alavanca ela consegue girar, ou mover. Tá bom? Então, além disso, nós temos mais duas variáveis, que são o braço de potência e o braço de resistência. Conforme vocês estão vendo aí na legenda, vamos deixar ela aqui um pouquinho do lado direito aqui, isso. Vamos deixar ela um pouquinho aqui do nosso lado, para a gente ficar sempre voltando aqui o olhar para a imagem, para a gente sempre ter a noção do que a gente está falando. Então, essas variáveis, essas três forças de potência, a força de potência, a força de resistência e o ponto fixo são as três variáveis principais. Mas o braço de potência e o braço de resistência também fazem parte dos elementos, das alavancas, pois vai estar envolvido dentro do cálculo. Dentro do cálculozinho aqui, dessa nossa fórmula, quando a gente precisar trabalhar com alavancas. Tá bom? Existem três tipos de alavancas: as interfixas, interresistentes e interpotentes. Aqui eu deixo para vocês também uma imagem grande, onde você possa diferenciar os três tipos aí de alavancas. Tá bom? Agora vamos para um exemplozinho prático aqui envolvendo esse conteúdo, para a gente poder entender como é a aplicação dele dentro da fórmula, da fórmulazinha de alavancas. Vamos tirar essa imagem daqui, vamos levar para lá, para a gente poder ter uma noçãozinha aqui do que a gente está falando. Então vamos por exemplo. Com uma alavanca interresistente de 90 centímetros de comprimento, cujo braço de resistência é 15 centímetros, podemos levantar que peso se a força potente é de 147 newton. Atenção, para resolver esse tipo de exercício é importante saber o tipo de alavanca que nós estamos trabalhando. Certo? Deixa aqui uma imagem também, que é a imagem da questão. Então vamos lá. Então nós temos o que nós estamos querendo procurar. Qual o peso que eu consigo levantar? Então se eu estou querendo procurar o peso, então estou querendo achar a minha força de resistência. Aquilo que tem que ser erguido. Então está diretamente ligado, aqui a minha força de resistência. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo: aplicar essas variáveis nas fórmulas, para depois a gente ir para os cálculos. Vocês já estão vendo que não muda muito, Se eu tenho aqui uma igualdade entre frações, então isso aqui é uma razão, e razão a gente resolve, com a equação do primeiro grau. Vocês aprenderam isso lá na matemática, tá bom? Então vamos lá.
né? Se a resistência eu estou procurando, né? Então ela vai se repetir, tá? A minha potência, né? Qual é a minha potência? Aqui está ela, 147, que vai ser igual ao meu braço de potência. Agora cuidado, porque o meu braço de potência é uma subtração do 90 centímetros menos 15 centímetros, tá bom? Porque o braço de potência envolve o tamanho da alavanca toda, mas essa alavanca toda está sendo dividida pelo ponto de apoio, então eu tenho que subtrair, porque eu quero usar só o braço de potência referente à potência, tá? Então é 90 menos 15, que dá 75, né? Sobre, lembrando que isso aqui nós estamos trabalhando com centímetros, né? Sobre, né, os 15 centímetros, que é meu braço de resistência, tá? Então aqui o que é que ocorre agora? Uma multiplicação em x. Então vamos lá. Meu braço de resistência é igual, que multiplica o 15 centímetros, é igual a 147, que multiplica 75 centímetros. Tá? Agora uma coisa importante também, sempre traga esses valores para uma unidade mais fácil de trabalhar, o metro. Então, eu tenho R igual a 0,15 igual a 147, que multiplica 0,75. Tá? Bom, então, esse cara está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Né? Então, nós temos aqui que a minha força resistente é igual a 147,075 sobre 0,15. Isso me dá uma força resistente igual a 110,25, que divide o 0,15. Então eu tenho uma resistência igual a, vai dar um númerozinho fechado de 35 newton. Ok? Beleza. Vocês estão vendo que o difícil não é fazer cálculo, né? É saber aplicar as fórmulas e ter o cuidado na hora de interpretar a questão. Tá? Ó, olha a subtração. Muita atenção. Por que isso ocorre, essa subtração? Porque nós estamos envolvendo questão de alavancas interresistentes. Então, em todos vai acontecer isso. Tá bom? Atenção. O outro conteúdo é roldanas e polias. Roldanas. O que são roldanas? Roldanas são discos com um canal pelo qual passa um fio ou uma corda, onde ele ajuda a também movimentar pesos. É bem comum esse tipo de máquina simples nas academias. Existem dois tipos de roldanas, as roldanas fixas ou as roldanas móveis. As roldanas fixas, ela é bem simples, não tem cálculo mirabolante, não tem nada de complicado com elas. Pois as roldanas que são fixas, elas simplesmente direcionam a força que está sendo erguida para outro sentido. Por exemplo, tenho aqui, apaguei essa parte aqui, depois se vocês quiserem voltar, dá uma pausazinha lá, e volta para pegar o cálculo. Tá? Eu tenho um peso, que está sendo erguido por uma roldana do tipo fixa. Tá? Então o que vai acontecer? Se este peso for de 50 kg-força, qual a força que um homem terá que exercer para erguer esse mesmo peso de 50 kg-força por uma roldana do tipo fixa? Como a roldana fixa ela só faz transferir a posição da força, essa força, em vez de ser para cá, agora vai ser estendida para o lado de cá. Tá? Então, qual é a força que ele vai exercer? A mesma força que tem aqui o peso que está sendo erguido. Tá? Então, não tem dificuldade. Agora, para as roldanas do tipo móveis, certo?
o que acontece com elas? Elas sempre dividem o peso que está sendo movimentado ao meio. Por exemplo, eu tenho aqui um peso de 800 newton que está sendo erguido por duas roldanas móveis e uma fixa. Então, uma pessoa que está usando esses três tipos de roldanas, tá? Querendo erguer 800 newton de peso, qual é a força que ele vai exercer do outro lado? Então, o que vai acontecer aqui? Como as roldanas móveis, elas dividem o valor, do peso ao meio, então, a primeira roldana, ela pega esse 800, divide ao meio, então 400 para lá e 400 para cá, tá? Então, esta outra roldana, que também é móvel, pega este 400, divide-o ao meio também, tá? 200 para cá, 200 para lá, e a última roldana, que é fixa, recebe esse 200. Agora, cuidado, porque ela, como ela é fixa, ela não divide ao meio. Ela simplesmente vai transferir a posição do peso, da força que está sendo exercida aqui. Tá? Então, o peso que vinha com 200 aqui na roldana fixa, termina com 200. Então, se eu tenho esse tipo de maquinário, de máquina simples, para erguer 800 newton, na realidade eu estou apenas usando 200 newton de força. Tá certo? Então, para ficar bem simples e resumido, roldanas fixas só muda a direção da força. Roldanas móveis divide a força ao meio. Para isso, existe uma fórmulazinha. Oh, mais uma fórmula. Mais uma fórmula. Tá? Aqui a fórmulazinha, ó, das roldanas do tipo fixa. O que ocorre com a força? Pega o peso, divide por 2 elevado a n. Mas quem é n? N é o número de polias. Nesse caso, polias móveis. Certo? Não esqueçam disso. Polias móveis. A última polia não entra no cálculo. Tá? Vamos para um exemplozinho aqui, para a gente poder encerrar esse nosso momento da aula. Deixa aqui alguns exemplos para vocês resolverem junto comigo esta questão que eu vou colocar para vocês, a questão do Cefet, Ceará, certo? Para a gente poder dar uma prática aqui relacionada a roldanas do tipo móvel. Veja aí a questão, tá? O que a questão diz? Na figura a seguir, temos uma combinação de roldanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. A formação de ação FA a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio a força de resistência FR de 500 kg força é de. Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Muito bem, tirei a imagem do meio, pronto. Vamos resolver agora essa questão. Bom, gente, o que nós temos nela aí? O que a questão está nos pedindo? Ele quer saber qual é a força exercida por esse carinha aí para repuxar este objeto de peso de 500 kg força. Então, 500 kg força. Como eu tenho aí um valor de 3 polias, a questão já fala, exponencial, quando ele bota esse nome exponencial, que nós estamos referindo a expoente, e expoente nos lembra potência, então nós vamos para a fórmula, para facilitar esse nosso cálculo. Ora, a força é igual a peso sobre 2 elevado a n. Aqui, ó, o nome exponencial da questão vem daqui, certo? Deste expoente. Agora, como a gente pode calcular isso aqui? Aliás, são 4 polias. Então, eu vou botar um 4 aqui. Não. Foi o que eu falei para vocês. Acabei de dizer que a gente não conta com a última polia porque ela é fixa. Nós só vamos usar aqui as polias móveis neste cálculo. Então, para a gente resolver essa questão, como fica? A força que vai ser exercida é igual peso de 500 kg força, sobre 2 elevado a n. Mas quem é n? Quantidade de polias móveis. Nessa questão nós temos 3. Tá? Então, a minha força ela é igual a 500, que vai dividir 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Isso mesmo, eu escutei. Alguém falou aí. 8.
Quer dizer que vocês estão atentos, tá? Então, a minha força vai ser a divisão de 500 por 8, tá? Fazendo o cálculozinho rápido, 62,5 kg força. Pronto, né? Resposta aí, item C, tá vendo? Você quer se preparar para o IFCE, as questões não são muito difíceis. É apenas estudo, prática, prática, estudo. Beleza, galera?